Salmo 119, do verso 57 ao verso 60, diz assim o texto: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, mas não me detenho em guardar os teus mandamentos. Vamos mais uma vez buscar ao Senhor em oração. Bendito Deus, Pai poderoso, infinito, Deus de toda misericórdia, Deus que se agrada em receber o teu povo no dia do Senhor, no dia de santa convocação, a fim de que o teu povo, ó Deus, se apresente em adoração diante do Senhor, exaltando, Pai, a tua majestade. Agradecemos, Senhor, porque por meio de Cristo Jesus é que temos livre acesso ao trono da tua graça. E podemos, por meio de Cristo Jesus, o profeta que fala por meio da palavra pregada, podemos ouvir a tua voz. Que o Senhor se agrade neste instante de falar ao nosso coração, que a tua palavra nos exorte, que a tua palavra nos anime, nos console, nos conforte, para a tua própria glória e louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao longo dos anos, posso falar, desde que o homem foi formado, a tecnologia ela vem avançando. Deus fez o homem, colocou no jardim do Éden e ele deveria desenvolver ali aquilo que nós conhecemos como mandato cultural. Mas é impressionante o quanto a tecnologia avançou nos últimos anos. A cada ano nós somos surpreendidos aí com novos equipamentos, com novas maneiras de fazer as coisas. É impressionante, por exemplo, o que você pode fazer com um smartphone. Ele substituiu aí uma grande quantidade de dispositivos que nós tínhamos, né? Em um único aparelho hoje você tem GPS, você tem despertador, você tem calculadora, agenda, rádio, TV, player de música, tem até telefone. É o que a gente menos usa ultimamente. Vários equipamentos, vários aparelhos aí na palma da sua mão. Entretanto, há um problema para muitos das gerações passadas que estão vendo estas coisas acontecerem, que é o fato de não saber lidar com a tecnologia, com a novidade. Enquanto as novas gerações, elas já nascem teclando muitas vezes, infelizmente, aí nas telas, os mais antigos, eles estão perdidos, alguns deles. Não conseguem ainda acompanhar. E por conta disso, de não estarem familiarizados com a tecnologia, por vezes você tem pessoas mais velhas com ultra aparelho na mão, que você fala daqueles bem caros, e que podem fazer muitas coisas, e que eles usam só para fazer ligação, para mais nada. Eles ignoram tudo o que existe de potencial ali naquele aparelho, exatamente porque não sabem como que funciona, ou não conhecem a tecnologia e acabam subutilizando um caríssimo aparelho aí, fazendo ele funcionar apenas como o básico. O desconhecimento, então, sobre as novas tecnologias tem levado muitas pessoas a não usufruírem daquilo que eles têm em suas mãos. Eles têm até condição de pagar por isso, mas eles perdem de usar. Mudando aqui o que tem que ser mudado, é claro, isso acontece também no nosso relacionamento para com o Senhor. E mudando o que tem que ser mudado, porque o Senhor não é uma propriedade nossa. Nós somos dele, nós pertencemos ao Senhor Deus. Mas é igualmente verdadeiro que a falta de compreensão, a falta de entendimento sobre quem é o Senhor, tem levado muitos crentes a viver uma vida miserável, a viver uma vida sem usufruir aquilo que Jesus prometeu e deu.
Quando Jesus fala no Evangelho de João que ele veio para dar vida e vida em abundância, ele fala de algo que já foi entregue a todos aqueles que creram nele, que confessaram o nome do Senhor. Mas por que é que tantos crentes vivem vidas miseráveis muitas vezes? Vivem angustiados, vivem reclamando da vida, nunca estão satisfeitos, não encontram satisfação em nada que eles fazem e ainda assim dominicalmente estão nas igrejas. Vão aos cultos, cantam, saem até dizendo que foi bom o culto hoje, teve algumas coisas interessantes, eu senti alguma coisa no meu coração, mas a partir de amanhã, onde vai voltar o batente, as coisas vão voltar a ser como eram. Crentes que por não se aprofundar no entendimento de quem é o Senhor e daquilo que a Escritura fala a respeito do seu Salvador, estão aí vivendo vidas miseráveis, não conhecem os benefícios que Deus dá aos seus filhos. Esses versículos que eu li estão na 8ª sessão do Salmo 119. Nós já ouvimos todo esse salmo aqui há 2 anos. E você sabe que cada sessão de 8 versículos desse salmo, começam todos os versículos com uma mesma letra do alfabeto hebraico. Todos os versículos dessa sessão começam com a letra Et, que seria aí alguma coisa parecida com o nosso H. Nestes 4 versículos que eu li, é possível aprender sobre aquilo que você tem no Senhor. O que você tem em Deus? Você que é um crente, que abraçou a Cristo, que é membro da igreja e que é chamado para viver uma vida abundante. O que é que você tem no Senhor? No verso 57, você percebe que no Senhor está toda a sua riqueza, ou você tem toda a riqueza. Diz assim o texto: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Ele começa evocando aqui o nome pactual de Deus. Todas as vezes que aparece o nome Senhor em caixa alta na sua Bíblia, você sabe que a palavra hebraica que aí está é Iavé. Iavé é a minha porção. É assim que ele começa a se expressar, falando a respeito de quem é o seu Deus. Ele chama Deus pelo nome pactual. E ele está dizendo, Iavé é a minha herança. Essa é a ideia aqui de porção. Por que ele está tratando Deus dessa forma? Por que ele se dirige a Deus desta forma? Você sabe que as expressões, os títulos que aparecem na Escritura para o Senhor Deus, eles indicam muitas coisas. E aqui neste caso mostra que este homem está escrevendo convicto daquilo que ele tem no seu Deus. Iavé é a minha herança. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10. E você vai entender um pouco desta expressão usada pelo salmista. Aqui em Deuteronômio 10, no verso de número 7, diz assim: dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jatbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então perceba o que está acontecendo. Dentre as tribos de Israel, uma delas está sendo agora separada, santificada pelo Senhor, a fim de ter um trabalho bem específico dentre as outras tribos. Você sabe que Deus prometeu a Abraão uma terra, e o povo que agora foi liberto da escravidão do Egito está sendo levado para essa terra, uma terra que mana leite e mel. Nessa terra haverá distribuição então da herança do Senhor para todo esse povo.
Cada tribo habitará em uma parte específica da terra que será conquistada. E aqui então, antes disso tudo acontecer, Deus está separando a tribo de Levi para ser a sua tribo de sacerdotes. O verso de número 9 diz assim: pelo que Levi não tem parte e nem herança com seus irmãos. E aí você fala, mas Levi é a tribo especificamente destacada para liderar o povo na adoração, e esse povo não tem herança, e esse povo não tem terra. Que injustiça é essa? Como é que Deus deixa a sua nação de sacerdotes sem uma terra? Repare o restante do versículo. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Levi é a nação que será, ou é a tribo que será diretamente cuidada pelo Senhor. Eles tinham cidades dentre os territórios que eram separados para os levitas, e eles também recebiam alimentos do restante do povo, que sustentava os levitas. A ideia então é, vocês não precisam de terra, vocês têm o melhor, vocês estão destacados para o meu serviço. Essa é a ideia aqui da expressão de que Levi não tem herança com seus irmãos, porque a herança ou a porção de Levi é o próprio Senhor. Eles não herdam terra, mas cabe a eles a honra de ser a tribo de sacerdotes, diretamente servindo em favor dos seus irmãos. Era nisso que estava a riqueza de Levi, e era nisso que deveria estar a esperança dos levitas, a alegria dos levitas, o contentamento dos levitas. Mas nós estamos olhando para o livro de Samuel pela manhã, lembra? Veja como os sacerdotes não estão contentes com isso. Os filhos de Eli roubam das ofertas, eles se apropriam da parte que é do próprio Senhor, eles deixam de lado a grande bênção que eles têm de subir ao altar do Senhor e de ser o povo que intercede em favor dos seus irmãos, apontando para o próprio Messias. Eles desprezam isso. Mas o salmista está no Salmo 119, evocando esta ideia, porque ele vai dizer: o Senhor é a minha herança. E se é Davi o autor desse salmo, você sabe que Davi nem é da tribo de Levi. Davi é da tribo de Judá. Davi é o rei que prefigura também o Senhor Jesus Cristo. E esse próprio Davi vai expressar uma sentença parecida com essa no verso 16. Volte lá no Salmo 16, desculpe. Salmo 16, esse sim, você tem certeza de que foi Davi, porque o Salmo traz isso do título, hino de Davi. É um hino em que Davi começa declarando bem enfaticamente e de forma muito convicta de que ele tem refúgio no seu Senhor. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. E o que chama a atenção aqui é que o escritor do salmo é o rei. Ele tem riquezas, ele possui bens, mas ele olha para tudo o que tem e entende que o seu maior benefício ou a sua maior riqueza não está naquilo que ele tem, não está nos seus bens, está no próprio Senhor, em quem ele tem amparo, em quem ele tem refúgio. Então ele continua dizendo: quanto aos santos que é na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Agora veja o verso 5. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Davi está convicto aqui de que tudo aquilo que ele necessita e de toda a riqueza que ele precisa
está no seu Senhor. Volte então lá no Salmo 119. A expressão do verso 57, o Senhor é a minha porção. Convicto de que no Senhor, Ele tem toda a riqueza de que Ele necessita, Ele então continua. Já que o Senhor é minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. A ideia de dizer aqui, não é só você articular algum som. Dizer aqui tem o sentido de prometer. Eu prometi, eu empenhei a minha palavra. Eu vou guardar os mandamentos do Senhor. O entendimento correto de quem é Deus e do que Ele tem em Deus, leva então este homem a um compromisso com esse Deus. Se ele tem tudo isso no Senhor, toda essa riqueza, toda esta segurança, ele precisa viver para a glória do Senhor. E parece que é isso que você tem no Novo Testamento, quando Jesus exorta os seus discípulos a não ajuntarem os seus tesouros sobre a terra. Esses tesouros ajuntados na terra, onde os homens colocam o seu coração, a sua esperança, eles não servem para nada. Eles têm um caráter perecível. Eles podem ser perdidos. Em vez de trazer segurança, eles trazem preocupação. Porque você que olhava para aquilo ali como algo que vai guardar a sua vida, você vai olhar para aquilo ali pensando assim, até quando que eu vou ter isso? E vai ficar o tempo todo ansioso, pensando que você pode perder o que você tem. Por isso então Jesus vai dizer, junte tesouros no céu. Esses, traça e nem ferrugem podem corroer, ladrões não podem escavar e roubar. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A ideia então é de que você precisa compreender toda a riqueza que você já tem no seu Senhor. Você precisa estar bem consciente de que somente no Senhor Jesus Cristo você encontrará tudo o que você necessita para a sua vida e para a sua piedade. Veja a segunda carta de Pedro, abra sua Bíblia. E é isso que o apóstolo está falando a uma igreja que vive perseguida. Estes irmãos a quem Pedro dirige a sua carta, não estavam vivendo uma vida tranquila. Eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo perseguidos. Havia muitos dilemas a serem enfrentados. Então, logo no início da carta, Pedro vai dizer exatamente isso. Verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Veja, foi dado a você, foi doado. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo aqui que tudo o que você precisa para uma vida abundante diante do Senhor já foi dado a você. E isso é dado a você no conhecimento de Cristo, que advém da Escritura. Por isso é importante você notar que junto com a convicção daquele homem de que o Senhor é sua herança, está o seu compromisso com a palavra. Eu vou guardar a palavra. É na palavra que você compreende quem é Cristo. É na palavra que você toma conhecimento acerca da gloriosa obra de Cristo em seu favor. E de tudo aquilo que você já tem no Senhor Jesus Cristo. Então, se há muita gente vivendo uma vida miserável diante de Deus, é porque não estão buscando este conhecimento
do seu Salvador. O problema não está no Senhor. O problema está na falta de compreensão acerca de quem é o seu Senhor. Lembre que Paulo fala que Jesus é aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É crescendo no conhecimento de Cristo que você vai crescer em sabedoria. E a pergunta é se você consegue mensurar a riqueza que você já tem em Jesus Cristo. O quanto você tem por estar ligado ao seu Salvador. Porque foi esse entendimento que levou Davi a afirmar lá no Salmo 16, outro bem não possuo, senão a ti somente. E como eu já disse, ele era um homem que tinha muitos bens. Mas o que Davi está fazendo ali é como fez o apóstolo Paulo. Tudo o que eu tinha, eu considerei refúgio, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo. Por conta da riqueza que eu tenho em Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, há muitos crentes tristes, abatidos, ansiosos, deprimidos, porque simplesmente não têm encontrado satisfação em Jesus Cristo. E então eles vivem a buscar pretensas riquezas desse mundo, fazendo delas o tesouro do seu coração, fazendo delas o motivo delas existirem, pecando a fim de obter essas coisas, ficando irados, descontentes, invejando outros que têm aquilo que você gostaria de ter. Tudo isso se dá por não estar satisfeito com Jesus Cristo, porque quando Cristo é a riqueza do seu coração, ainda que você não conquiste as coisas que você almeja, que não são necessariamente pecado, você pode almejar muitas coisas na sua vida, que não são proibidas por Deus. O que você não pode é viver uma vida murmurando por não ter, insatisfeito por não ter conseguido, pecando contra Deus, acusando Deus de não cuidar bem de você, quando você não tem o que você tanto deseja. A solução para tudo isso é compreender o que você já tem em Cristo. Porque enquanto você não compreende isso, você vai viver como um mendigo, a despeito de ser filho de Deus, do rico Deus, por não entender o que você tem em Cristo. Há muitos crentes que não compreenderam ainda quem é o seu Senhor. Eles não olham para a lei de Deus, não buscam o conhecimento do Senhor. Mas o salmista mostra um pouco mais. O salmista mostra que no Senhor você tem também graça. Veja o verso 58, Salmo 119. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. A ideia deste texto aqui é de súplica. O salmista está suplicando de todo o coração a graça do Senhor. O pedido do salmista é sincero, e você precisa entender aqui algumas coisas. O pedido do salmista está pautado em duas convicções. A primeira delas: eu preciso da graça de Deus. Por que você tem certeza de que ele tem essa convicção? Porque é por isso que ele está clamando. É isso que ele está pedindo. Eu preciso da graça de Deus. Ele sabe que não é merecedor da graça. Daí a súplica. Ele sabe que Deus não é obrigado a estender a ele graça. Ele pede. Segunda questão aqui: o Senhor, que é o Deus de toda graça, pode compadecer-se, pode ser misericordioso, ser favorável, ser gracioso a Ele.
É por isso que ele está dizendo: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. O que este homem está fazendo é expressando toda a sua convicção, toda a sua fé. De onde vem a fé? Daquilo que Deus promete na Escritura. Ele não está expressando o desejo de ter alguma coisa que ele imagina que Deus vai dar. O texto está dizendo: compadece-te de mim segundo a tua palavra, conforme aquilo que o Senhor prometeu, de acordo com aquilo que o Senhor já revelou. Não é sem razão que Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que você espera, e é a convicção das coisas que você não vê. Você vê e não vê e espera, porque Deus já prometeu, Deus já revelou, Deus já disse que iria ser gracioso, e é por isso que este homem está dizendo: Senhor, eu estou suplicando por esta graça. A fé do salmista é uma fé bíblica. João vai afirmar no Novo Testamento que enquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. O que mostra que este homem está pedindo com fé no Messias que virá. Porque o fato de Deus ter prometido um Messias é sinal da sua graça. O que Adão merecia da parte de Deus, o que a mulher merecia da parte de Deus quando transgrediu a lei do Senhor, era morte. Mas ao amaldiçoar a serpente, Deus disse que da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Isso é graça. Adão entendeu tão bem isso, que mudou o nome da sua esposa para Vida. Ela passa a se chamar Eva a partir desse momento. Ele crê que, a despeito da sentença de Deus, no dia em que você comer do fruto, você certamente vai morrer. A graça de Deus providenciou redenção. Vai nascer da própria mulher o que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso é expressão de graça. Então, quando o salmista suplica essa graça, ele o faz pautado naquela promessa, naquela primeira promessa, que nós chamamos de proto-evangelho. Ele crê no Messias que virá. Deus é o Deus de toda graça, meus irmãos. Graça que veio por meio de Jesus Cristo, mas infelizmente muitos crentes continuam com uma mentalidade meritória. Eles querem fazer por merecer. Tem um hino, sei lá, um cântico, eu não sei o que é direito não. Mas eu ouvi uma pessoa cantando um pedacinho e que fala: eu vou pagar o preço. Você ainda não entendeu o evangelho. O preço está pago. Você não consegue pagar preço nenhum. O preço é alto. É impagável. O único que conseguiria pagar algum preço já o fez. Não é necessário fazer de novo. E há muitos crentes que, em vez de fazer aquilo que a Escritura ordena para que Deus seja glorificado, para honrar o Deus que graciosamente o salvou, fazem para ter algumas coisas da parte de Deus. Esse ano eu vou ser mais frequente na igreja. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Este ano, e pode colocar aí qualquer coisa que seja ordenado na Escritura, mas você quer fazer isso para que Deus seja gracioso para com você. Não funciona assim. Não há graça nisso. Há uma mentalidade de eu faço por merecer e Deus me dá porque eu mereço. São crentes que vão viver frustrados. Não entenderam que em Jesus Cristo eles têm graça, misericórdia. Por conta do preço pago na cruz do Calvário, para Jesus não foi graça. Jesus trabalhou pela salvação. Mas para nós ela chegou assim, pela graça mediante a fé. Então não perca de vista
que a sua relação com o Senhor é uma relação de graça. Louve a Deus por Jesus Cristo, aquele que tornou possível que você, que é alguém que merecia somente a ira do Deus Todo-Poderoso, recebesse juntamente com o Senhor Jesus Cristo todas as coisas. Essa é a convicção de Paulo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Você tem graça no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que por causa da graça que você tem em Cristo, você também não precisa ficar se martirizando e se remoendo em seu coração quando você peca, achando que agora você perdeu a sua salvação, que agora não tem mais jeito para você, porque o que a Escritura diz é que se você se achegar a Deus em contrição, você recebe graça e perdão. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Os crentes que ficam desesperados, achando que para eles não há mais solução, porque pecaram, porque transgrediram, não entenderam a graça, não compreenderam a obra do Senhor Jesus Cristo. Conheça as promessas que Deus faz de forma graciosa na Escritura, e tenha certeza de que pela graça Ele concedeu dons à igreja, para equipar a igreja, a fim de que ela seja santa e santificada, ela possa então se envolver na obra que glorifica o seu Senhor. Dê glória a Jesus Cristo, que salva você por graça. É isso que você tem em Jesus Cristo, graça. Mas há mais. Você tem também no Senhor direcionamento. Versos 59 e 60, eles vão dizer assim: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Essa palavra que aparece aí na sua Bíblia, considerar, significa avaliar ou calcular. Ele está dizendo, eu olho para os meus caminhos, eu olho para o meu modo de vida e considero o que eu estou fazendo. Calculo, avalio. E ele faz uma análise dos seus caminhos, comparando com o caminho que é proposto pelo Senhor, a fim de ajustar o seu caminho ao caminho do Senhor. Veja se não é essa a ideia. Ele diz, considero os meus caminhos, ou seja, eu avalio por onde eu tenho andado e volto os meus passos para os teus testemunhos, para a tua lei, para aquilo que me direciona de verdade. Este homem está o tempo todo analisando o seu coração, a fim de verificar se ele tem caminhado de forma correta e santa. Como é que ele pode fazer isso? Pela lei. Pela bendita e santa lei do Senhor. A ideia aqui é que o que direciona o homem é a palavra. Não há outra fonte de direcionamento. Tem muita gente querendo ser alegre, querendo ser feliz, querendo ter uma vida mais tranquila, mais comum. E onde eles vão buscar direcionamento? Nas ideias desse mundo. Nas filosofias de homens caídos, homens que são inimigos de Deus. Como é que alguém que é inimigo de Deus vai propor algum caminho bom e que agrada a Deus? Qualquer caminho que parta de alguém que não teme a Deus é um caminho errado. É um caminho que pode até parecer um caminho bom, no final é um caminho de morte. Você não precisa desse caminho. Você tem direção no Senhor. Ele já deu a você aquilo que é necessário para a sua vida e para a sua piedade. É por isso que em Provérbios 4, 26, você terá Salomão dizendo, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. A ideia de ver por onde anda é avaliar o seu caminho pela Escritura. Os seus passos
precisam ser direcionados pela palavra de Deus. O salmista está convicto de que o caminho por onde deve andar não é aquele traçado segundo o seu coração, mas segundo os preceitos do Senhor. Isso não quer dizer que você não planeje em seu coração, porque você planeja. Você faz planos, você tem metas, mas ao fazer planos, ao fazer metas, ao sonhar em ter esse ou aquele tipo de vida, você precisa fazer, primeiro, direcionado pela Escritura, para que você não deseje algo que é proibido pela palavra de Deus. Segundo, submetendo este caminho ao Senhor. Essa é a ideia de entregar ao Senhor o seu caminho. Submetendo-se. Eu tenho uma ideia na minha vida. Será que Deus tem a mesma? Você nunca teve essa impressão, não? De que a vida planejada por você é melhor do que a que Deus está te dando? Vez por outra eu lembro isso a alguém no gabinete pastoral. Quando nós chegamos aqui na Praia do Canto, já vai fazer 18 anos, devia ter umas 30, 35 pessoas. A igreja vinha de um período conturbado, de problemas de relacionamento, de racha, e a gente começava a orar por isso, para que Deus trouxesse pessoas para a igreja. E eu tinha rotina, ainda não tinha filhos, eu morava mais perto da igreja, eu vinha para o gabinete, trabalhava, ia almoçar em casa, voltava, lá para 6 e pouco eu estava em casa, não tinha muita gente para visitar. Senhor, o Senhor podia, abençoar para que a igreja tivesse mais gente. Até o dia que deu um boom e chegou mais gente na igreja. E eu lembro de uma conversa minha com Poliana, e ela falou assim: Júnior, tá difícil, né? Você está chegando em casa mais tarde agora. Era melhor quando você chegava mais cedo. Eu falei, pois é, quando a gente planejou ter mais gente na igreja, eu não planejei mais trabalho. No meu plano não era esse, não. O meu plano é que ia ter mais gente na igreja e eu ia trabalhar a mesma coisa. Eu esqueci que mais gente demanda mais aconselhamento, demanda mais atenção. Eu tinha um plano e Deus tinha outro. E eu preciso cuidar agora para não ficar murmurando daquilo que eu pedi a Deus, só que eu não considerei o que viria junto no pacote. E a gente às vezes faz isso, porque nós somos muito limitados no nosso pensamento, e a gente pede algumas coisas sem pensar nas implicações daquilo, e daqui a pouco Deus dá exatamente o que a gente pediu, graças a Deus, louvado seja o Senhor, e a gente começa a murmurar, porque não era do jeito que eu queria, não era desse jeito, exatamente desse jeito. A verdade é que nós temos os nossos caminhos, e Deus já disse que eles não são necessariamente os caminhos dele. Nós temos os nossos pensamentos, eles podem não ser os pensamentos do Senhor. Eu preciso considerar o meu caminho à luz daquilo que Deus tem estabelecido. E eu preciso olhar para a palavra de Deus, a fim de me satisfazer no caminho que Deus tem dado a mim. Com todas as bênçãos, as benesses, com todas as responsabilidades e dificuldades. Veio da mão do Senhor, e Ele vai amparar a sua vida no seu caminho. Você precisa estar então firmado nesta convicção do salmista, a fim de avaliar o seu caminho por meio da palavra de Deus, e firmado nessa convicção, é que o salmista então toma uma resolução, verso 60, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Percebe? Eu olho para o meu caminho, olho para a tua palavra, eu ajusto o meu caminho, a tua palavra, e eu faço isso de forma ligeira. Eu me apresso em fazer isso. A ideia aqui de não me deter, eu não hesito. Ele não fica pensando muito no que ele vai fazer. Deus disse, ele faz. Se a palavra de Deus fornece direção segura, você não precisa titubear.
ou ponderar se vai ou não vai obedecer, se vai ou não valer a pena fazer o que Deus manda. Porque você sabe que fazer o que Deus manda às vezes traz problema. E isso faz com que crentes fiquem paralisados. Vale mesmo a pena fazer isso? Deus mandou? É lógico que vale. Faça. Faça. Coloque em prática o que Deus ordenou. É preciso urgência em se dobrar diante dos preceitos do Senhor. Por quais caminhos você tem andado? Você tem procurado pautar o seu caminho, o seu andar pela Escritura? Ou você tem seguido aquilo que o seu coração tem almejado, tem desejado? Porque aqui debaixo do sol, muitas vezes o coração vai buscar ou vai considerar caminhos que não são santos, que não são retos aos olhos de Deus. E a ilusão da tentação é que vai ser um caminho bom, ainda que você faça algo que está contra a palavra de Deus. Avalie o seu caminhar por meio da Escritura. Há muitos cristãos perdidos na sua caminhada, totalmente desnorteados, exatamente por não atentar à Escritura. Eles têm acesso a tudo aquilo que eles precisam para a vida e para a piedade, mas eles não consideram isso. Eles consideram outros conceitos, outras filosofias, em vez de buscar meditar na lei do Senhor. E se não conhecem a palavra, também não conhecem Cristo. Tem muita gente aí iludida, dizendo que conhece a Cristo, que ama a Cristo, mas ama um Cristo que não é o Cristo da Escritura. É o Cristo que eles imaginaram. Já teve expectativa ao conhecer alguma pessoa? E teve a oportunidade de conhecer e ver que não era nada daquilo que você achava? Porque tem gente que sonha em conhecer algumas pessoas, né? Queria ser amigo de fulano, aí você se aproxima, quando você começa a conversar com a pessoa, começa a ver o que essa pessoa pensa, você fala, rapaz, não era assim que eu achava que essa pessoa era não, tinha outra imagem dela. Eu acho que é o que vai acontecer com muitos crentes quando começam a ler a Bíblia. É assim que é Jesus? Não, desse jeito eu não quero não. Jesus é desse jeito, Jesus entrava no templo jogando mesa para cima. Que isso? Eu sou daquele Jesus pacifista, sabe? Paz e amor, faz um Jesus hippie. Mas Jesus não é assim não. Talvez, se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que você crê num Jesus bem diferente daquele que é dito nas Escrituras. O seu Jesus vai ser semelhante àquele das imagens que aparecem por aí, ou nos filmes, com aquelas feições bem suaves, com aquele cabelinho bem tratado e sedoso aí da propaganda de shampoo. Esqueça isso aí. O Jesus da Escritura é aquele que Isaías diz que é um homem de dores e que sabe o que é padecer. É um homem que tinha 33 anos, e os homens estão olhando para ele e falando assim, você não tem nem 50 anos ainda e já viu Abraão? Já parou para pensar nisso? Na aparência de Jesus? 30 e poucos anos, o cara fala, você não tem ainda nem 50 anos. Ele aparentava ser mais velho, por sofrer, por padecer. Ele é bem diferente disso que muitos imaginam. É por isso que você precisa considerar para o Jesus da Escritura. Conhecer o Jesus da Escritura. Quando você estiver se sentindo sem direção, busque o Cristo das Escrituras, que disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muita gente está aí sobrecarregado por crer em outro Deus, que até tem o nome de Jesus, mas é outro Deus. Eu já contei aqui diversas vezes de um
um juiz de direito que se aconselhou comigo e que na cabeça dele Jesus era um ser de outro planeta que veio para o nosso planeta. E nesse planeta tinha um monte de Jesuses que estavam comprometidos com a paz interplanetária. Eu falei, que doideira é essa, rapaz? Crente presbiteriano. Você falou que a pessoa que era de outra igreja, né? Não, da nossa igreja presbiteriana. Não encontra consolo, não encontra conforto, não encontra alegria, porque se baseia em um falso Deus. Falta de convicção e de entendimento gera tudo isso. São pessoas ricas vivendo como mendigos, como pobres. Então avalie a sua direção, as suas escolhas, à luz da palavra de Deus, à luz daquele que disse, eu sou o caminho. A direção está em Cristo. É Ele que conduz a sua vida. Você tem a garantia do Senhor de que o caminho que Ele propõe é um caminho de vida e de vitória, ainda que possa levar à morte. Por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo, diz Paulo. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não importa. Se é a morte, é a morte. Mas você é mais do que vencedor. Não há por que duvidar, porque foi Cristo quem prometeu. Você tem a garantia de estar nele. Há muitos crentes que já entenderam que estão errantes, que o seu caminho não está bom, que eles precisam mudar de rumo, mudar de vida, mas em vez de ser ligeiro aqui como o salmista, eles continuam parados, estagnados, perdendo tempo, quando já deveriam estar avançando. Já viu o crente assim? Não, eu sei que eu estou errado, vou mudar, hein? Agora vai. Ai, nada. Continua parado. E ano que vem vai estar do mesmo jeito. E no outro ano, vai estar igual ou pior. Porque quando você acha que você está parado, na verdade você está retroagindo. Se não está melhorando, vai piorar. E se você não estiver disposto a fazer como o salmista, considero os meus caminhos, volto os meus passos para os seus testemunhos, apresso-me e não me detenho em guardar os teus mandamentos. Eu conheci uma pessoa que, vez por outra, conversava comigo e dizia assim, pastor, eu tenho uma dúvida aqui no meu coração, eu não sei se Deus me chamou para o ministério, eu não sei se Ele me chamou para uma outra área de trabalho, estou em dúvida. Eu falei, então, faço a faculdade aí para essa outra área de trabalho. Se daqui 4 anos você entender que é um ministério, você no mínimo tem uma outra área de trabalho. Não vai ter problema nenhum, conhecimento não dói, então, no mínimo você vai ter isso. E passou um ano, e passou outro ano, e passou 4 anos. Pastor, estou pensando aqui, eu não sei se Deus tem para mim um ministério. E você já acabou o seu curso? Nem entrou. Ficou 4 anos pensando no que ele deveria fazer. E ficou 4 anos sem fazer nada. Cuidado com isso. Eu vou mudar. Não, esse ano as coisas vão ser diferentes. Avalie o seu coração. Apresse-se. Se você já entendeu que há um problema, se você já entendeu que você precisa mudar, você tem o Espírito Santo do Senhor, que faz você compreender a Escritura, e que ajuda você a guardar os mandamentos. Não fique estagnado. Estes versos então ensinam tudo aquilo que você tem no seu Senhor. E eu quero relembrar a você o que eu disse na ordem inversa. No Senhor você tem direcionamento. Eu acabei de falar isso agora. A palavra de Deus aponta para o caminho que você deve andar. Esse caminho é Cristo. Eu sou o caminho e a verdade
e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio deste caminho, você chega no Pai. Você encontra a vida em abundância. Por meio desse caminho, você sempre estará na direção segura, porque você está caminhando para o Pai. No Senhor você tem graça. Esse Jesus que disse que era o caminho, alcança os seus graciosamente, os atrai graciosamente e poderosamente, abrindo os olhos do coração para que você consiga contemplar o bendito Salvador. Isso significa que se antes você não tinha condições de agradar a Deus, por causa de Cristo, que agradou ao Pai, cumprindo toda a lei, andando em todo o caminho proposto pelo Senhor e justificando a você, você agora tem condições de viver uma vida que agrada a Deus, pela graça, não é pelo mérito seu. Não pense que você vai conseguir agradar o Senhor sozinho. O Senhor se agrada de você, por você estar em Cristo. Quando Ele olha para você, Ele vê o Filho bendito, e Ele se agrada do que vê. Isso é graça. No Senhor está então a sua riqueza. Ao ser salvo pela graça e começar a trilhar um novo caminho, o Senhor faz de você o seu herdeiro. É assim que você é visto na Escritura, co-herdeiro com Cristo. Já imaginou o que é isso? Você é rico. Você está ligado àquele que tem toda a riqueza. E se você a cada dia se lembrar de toda a riqueza que já foi concedida a você pelo Senhor, você nunca estará desanimado. Você nunca irá se abater, nunca ficará triste. Você nunca se sentirá desamparado. E como Paulo, você considerará aquilo que poderia usufruir desse mundo como lixo, como refúgio. Lembre-se das palavras de Paulo em Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Você tem ideia de tudo aquilo que você já tem no Senhor. Ele deu a você a palavra. Nela, você conhece cada dia mais o seu Salvador. Conhecendo, você não viverá uma vida miserável. Você saberá a quem você pertence. Você saberá qual é a sua identidade em Jesus Cristo. Você não precisará ficar mendigando as pretensas riquezas desse mundo, tentando encontrar nelas alegria, propósito ou felicidade. Porque em Cristo você é chamado a fazer aquilo para o qual Deus criou o homem. Glorificar a Deus, ter alegria nele para sempre.